Bom dia a todos. Vamos aqui apresentar hoje o case de Site Location, que é o nome que a gente dá aqui dentro da Ipiranga, que envolve muito essa ideia de você ter uma ferramenta para analisar potencial de pontos no espaço para abertura de postos, de franquias, da Ipiranga e tudo mais, e como que a gente usou ferramentas de data science, ferramentas de machine learning para conseguir atender a isso. Tá? Então, prazer, eu sou o Gabriel Dai, especialista de ciência de dados aqui dentro. Toquei esse projeto no início, principalmente no desenvolvimento e na evolução dele. Paty agora que vai se apresentar está no processo de evolução da ferramenta. Então, brilha, Paty. Joia. Bom dia, pessoal. Bom, então, como o Gabriel já antecipou, né, eu também sou especialista de dados na Ipiranga. Então, ele fez o desenvolvimento lá no passado da ferramenta e hoje eu estou no time que ajuda a dar manutenção e fazer as evoluções aí da ferramenta que vai ser apresentada na sequência. Antes de falar sobre a ferramenta especificamente, eu queria trazer só uma introdução aqui a respeito da Ipiranga, até para que vocês tenham ideia, né, do tamanho da empresa e até volumetria de dados que a gente acaba trabalhando, né, e por que é tão importante a gente pensar aqui em ciência de dados contribuindo, machine learning ajudando a direcionar as decisões de negócio. Então, falando sobre Ipiranga, né, a gente pensa muito na marca como um posto de combustível, é a primeira ideia que vem à cabeça, mas mais do que só um posto, né, a Ipiranga, no final das contas, é uma plataforma que abrange aí uma série de iniciativas de empresas que estão trabalhando para conseguir ajudar aí, né, facilitar o dia a dia das pessoas, seja em mobilidade, na conveniência também, né, do dia a dia delas. A Ipiranga já é uma empresa bem antiga, a gente já está falando aí de mais de 80 anos, né, de história, e a gente tem uma atuação nacional, realmente trazendo as experiências completas aqui para o cliente, não só em combustível, mas uma série de outros produtos e serviços também que a gente fala mais na sequência. Então, antes de seguir, só aqui falando um pouco do nosso propósito, né, que é muito mais do que abastecer carros, então a gente está aqui para inspirar a sociedade a evoluir, né, trazendo aí a facilidade de mobilidade das pessoas, né. Então, a Ipiranga é uma marca muito forte. Quando a gente pensa, né, em postos de combustível, é a marca mais lembrada por 43% de toda a população, né, é uma empresa que ela é 100% nacional e é bem reconhecida também pelo pioneirismo, inovação, então, por isso também o case que a gente traz aqui na sequência com a aplicação de dados para ajudar aqui na expansão de novos negócios, né. E aqui falando um pouquinho sobre o Turbo, é a nossa iniciativa dentro da Ipiranga que traz, né, toda essa parte de inovação. Então, a gente trabalha ali em algumas frentes de transformação digital, de novos negócios, experimentação, prototipação e também toda a parte de dados, né? A gente fala da Ipiranga ali atuando em uma série de pontas, então coletando uma série de informações e como que a gente ajuda a direcionar, né, as decisões a partir desses dados. Então, o Data Science está ali para suportar toda essa parte também. Então, o foco aqui do Turbo vai ser tornar a Ipiranga cada vez mais digital e cada vez mais orientada às decisões baseadas em dados, é o que a gente chama aqui do Data Driven. Então, só para vocês terem uma ideia, assim, né, de abrangência da empresa, aqui a gente tem um mapa que mostra, né, a nossa atuação aqui, a gente cobre praticamente todo o território nacional, né, aí ajudando, né, contribuindo com a sociedade, gerando mais de 50 mil postos de trabalho, quando a gente pensa em funcionários diretos, indiretos, postos de combustíveis também espalhados por todo o território, com mais de 70 bases de distribuição também. Então, é uma empresa bem grande que acaba impactando bastante a sociedade como um todo, né? Aqui a gente vai falar bem rapidinho, só para vocês entenderem que o Site Location acaba também trabalhando um pouco desses 3 negócios aqui que a gente tem dentro da Ipiranga, né? Então, muito mais do que só posto de combustível, a gente também oferece ali produtos e serviços automotivos na franquia, né, que a gente chama de Jet Oil, tem a parte de troca de óleo ali também, enfim, e depois a nossa loja de conveniências da MPM, né, então, quando a gente imagina dados, então eu imagino que a gente está coletando ali, né, seja no abastecimento, na venda dos produtos da Jet Oil, nos produtos também vendidos na MPM, então a gente acaba tendo um volume gigantesco de informação para poder trabalhar e ajudar a empresa a tomar as melhores decisões e melhorar seus resultados cada vez mais, né. Então, primeiro passando pela rede de postos, a gente tem então uma abrangência nacional, que tem hoje aí mais de 7 mil postos espalhados por todo o território brasileiro. Aqui alguns grandes números, né, para vocês terem ideia do tamanho da nossa operação. A gente fala aí de mais de 1,5 milhão de abastecimentos por dia, né, atuando tanto no mercado urbano, né, quanto também nas rodovias aí do Brasil todo. E aí, além de postos, né, para a gente conseguir se conectar ainda mais com os usuários finais, a gente também tem um programa de fidelidade, que é o maior programa de fidelidade hoje do Brasil, com mais de 34 milhões de
de participantes, aí, de clientes, né, que conseguem acumular benefícios, trocar por novos produtos, serviços, experiências, enfim. E aqui a gente fala também de AMPM, que é a loja de conveniências, também a maior rede de lojas de conveniências, com mais de 1.800 lojas espalhadas aí pelo território nacional, sendo 60 delas de marca própria não, operação própria, né? E a gente tem aí cerca de 150 milhões de tickets emitidos, para já dar essa ideia da grandeza, né, de dados que a gente acaba tendo aqui disponível para poder trabalhar, né? E quando a gente fala de jet oil, a gente também tem uma das maiores franquias do segmento, né, oferecendo os produtos e serviços, trocas de óleo, então também em todo o território nacional, com mais de 1.100 unidades. Então, quando a gente fala, né, imaginando ali o abastecimento nos postos, as trocas de óleo, as vendas dos produtos, então a gente consegue coletar uma série de dados e como é que a gente trabalha tudo isso, né? Então, nesse sentido, o Data Science vem para ajudar bastante. Fora toda essa parte da Ipiranga que a gente tem, né, da nossa marca toda própria, a gente ainda oferece uma série de outras experiências aqui para o cliente no posto de combustível, através das nossas parcerias, né, então marcas consolidadas se associam aos nossos postos ali, oferecendo serviços diferentes, né, do que a gente oferece, complementando ali uma gama de produtos, serviços, enfim, que o cliente pode acabar experimentando. Então, Data Science acaba entrando aqui dentro do contexto da Ipiranga para ajudar a trabalhar com essa infinidade de dados que a gente tem disponível para poder ajudar o negócio a tomar as melhores decisões baseado, né, no que a gente coleta ali nas pontas. E aí, dentro desse contexto todo, a gente criou essa ferramenta do Site Location, que o Gabriel vai explicar um pouquinho mais com detalhes para vocês aqui na sequência. Bom, obrigada, pessoal. Obrigado, Paty. Então, assim, com todo esse contexto que a Patrícia acabou de apresentar, nós chegaram para a gente com o desafio de criar uma ferramenta que ajude os principais decisores a encontrar oportunidades para abertura de novos postos. Então, pensa no contexto do assessor de rede, que está lá no campo, fazendo negociação diretamente com os revendedores, conversando com um posto bandeira branca, um posto de uma outra distribuidora, para fazer essa abertura do novo posto, para fazer a negociação e, por si só, encontrar postos que estão em final de contrato e assim sucessivamente para expandir a nossa rede ali de 7.000 e poucos postos. Para abertura de franquias, de extrema importância não só para uma expansão externa, ou seja, nessas negociações novas de postos, como também em negociações dentro da nossa própria rede de postos, para você conseguir deixar o posto mais completo. E então, toda a abordagem do assessor de franquia, do consultor de franquia naquele momento da negociação, a gente trazer essa ferramenta suportando com dados é um ponto de extrema importância. E também para o nosso time de real estate, que tem a incumbência de conseguir pegar espaços dos postos que não estão ocupados pela pista de abastecimento e por alguma das franquias, para conseguir ceder esse espaço para essas parcerias e tornar a experiência mais completa. Então, cada um desses decisores é um cliente nosso dentro do projeto para consumir informação de potencial e assim ajudar nesse processo de negociação de novos negócios e assim sucessivamente. Passa para mim, por favor, Paty. Então, quais são os principais indicadores de uma negociação que a gente mapeou, que seriam de rápida entrega e que ajudariam nesse processo de negociação de novos negócios, nesse processo de você conseguir prospectar novas oportunidades e assim sucessivamente. Então, pensando nos 3 grandes principais que a gente citou anteriormente, na abertura de performance de postos, o principal ponto que é observado é o volume mensal estimado de venda de combustível. Então, a gente hoje vende produtos como diesel, gasolina, etanol, GNV. Então, você ter a capacidade de ter uma estimativa da média mês desse volume mensal é um ponto de extrema importância para você conseguir saber se aquele ponto faz sentido eu abrir um ponto com essa configuração de bomba, ou seja, coloco gasolina, coloco etanol, coloco uma bomba menor de diesel, ou em que pontos faz sentido eu colocar mais um combustível ou outro combustível. Já na parte de franquias, um indicador muito observado e de extrema importância para você ter uma referência potencial é o faturamento mensal. Não só o faturamento, como também a visão de rentabilidade e assim sucessivamente. Mas nesse início, como a gente tinha um dado de faturamento bem robusto, com uma grande variedade, a gente decidiu atacar por esse target e foi um target que a gente conseguiu encontrar bastante informação e poder preditivo em cima dele para conseguir fazer essa análise de potencial. O mesmo para as parcerias,
também com essa referência de faturamento mensal, tendo em vista que, a partir do faturamento, você consegue estimar o custo do aluguel e, assim sucessivamente, relativo ao espaço que a gente virá a ceder. Tá? Então, nesse contexto de targets que nós temos, também nós temos informações da região. Então, além desses dados históricos, acabamos de citar a quantidade de postos e quantidade de exemplos que nós possuímos, com faturamentos realizados, com parcerias realizadas, com franquias realizadas e volumes de combustíveis realizados, eu também tenho quais são as características da região. Eu tenho o fluxo de veículos daquele ponto, o fluxo de pedestres daquele ponto, principalmente para a franquia de conveniência, é de extrema importância a gente ter uma referência também do fluxo de pedestres, mesmo se tratando de um negócio de combustíveis, o potencial de consumo da região, então, indicadores socioeconômicos, que são indicadores de potencial de consumo em gasolina, indicador de potencial de consumo em alimentação, em serviços automotivos. Então, assim, a gente procurou ao máximo consolidar toda essa informação, além também do fator, naturalmente, do volume concorrencial. Então, o volume concorrencial, ele tem um efeito na região, então pontos, em alguns momentos a concorrência acaba sendo benéfica, porque acaba sendo atratora de fluxo, em outros momentos a concorrência acaba sendo predadora, né? Acaba dificultando o processo, porque você está disputando pelo mesmo espaço de mercado. Então, a gente traz dados desses 3 principais pontos para conseguir tentar prever o potencial em média mês, no horizonte dos próximos meses, desses 3 indicadores que eu citei anteriormente: faturamento, franquias, parcerias e volume de combustível vendido. E tendo exemplos passados, tendo dados históricos, eu tendo dados da região, a gente consegue tentar fazer uma máquina ajudar a prever isso. Então, o machine learning, ele entra com essa ideia. Então, uma das categorias de aprendizado que nós temos em machine learning é o aprendizado supervisionado. Então, como é que funciona um aprendizado supervisionado? E acho que aqui vale a pena a gente trazer para deixar o contexto do produto mais robusto. Então, eu tendo dados históricos do que eu tenho do contexto da minha região. Tenho lá o fluxo de veículos, eu tenho o potencial de consumo, eu tenho a concorrência. Tendo dados históricos do que efetivamente aconteceu, de faturamento, de volume de posto, a gente entrega essas informações para um algoritmo de machine learning. O algoritmo, ele faz o quê? Ele aprende a relação entre o quanto que o fluxo de veículos impacta efetivamente no faturamento, o quanto que o potencial de consumo impacta no faturamento, quanto que a concorrência impacta no volume do posto. E assim, sucessivamente, naturalmente, ele acaba enraizando bastante nesse sentido, acaba entendendo bem essas relações que são bem complexas. Tá? Com esse relacionamento aprendido, ele guarda essa informação que ele aprendeu e pensa agora no nosso contexto que a gente está tomando a decisão de abrir uma franquia Jet Oil, por exemplo. Eu tenho o local, mas eu não tenho o faturamento e o volume do posto. Então, se eu tenho o contexto de fluxo de veículos da região, de potencial de consumo, de concorrência, e eu tenho um modelo que aprendeu essas relações, eu consigo extrapolar o faturamento e o volume potencial para pontos não conhecidos. Então, a ideia é basicamente essa que a gente fez usando machine learning. Foi uma ideia bem clássica da aplicação. Utilizamos ali, até não gosto muito de entrar no tecnicismo pesado, mas procuramos utilizar algoritmos de árvore, porque foram que tiveram melhor aderência aqui dentro dos nossos testes que foram colocados, e a gente colocou isso dentro de um contexto de produto para que o usuário consiga visualizar. Passa para mim o slide, por favor, Paty. E toda essa stack do algoritmo de machine learning, eles ficam colocados dentro de um contexto de produto, né? Então, não adianta de nada eu ter um modelinho rodando aqui, tipo, numa máquina, e eu preciso colocar isso para o usuário. Então, a gente consegue garantir a solução ficar estável, rodando consistentemente. A gente conseguiu pegar todos esses modelos que foram desenvolvidos em Python, que é uma linguagem de programação bem específica para aplicações de data science, acaba tendo outras aplicações no geral, mas acaba que ela tem bastante aplicação em data science. A gente garante que essa aplicação que foi desenvolvida consegue ser rodada em qualquer ambiente, definindo bem as variáveis de ambiente, o que deixa o contexto da aplicação funcionando redondo com o Docker, que é um gerenciador de containers, vamos dizer assim, que é como se eu estivesse criando pequenas máquinas
para que, tipo, ó, eu quero essa máquina com essa configuração, com isso tudo instalado, para conseguir garantir que minha rodagem vai funcionar. Nós subimos isso na nuvem usando o registro de containers da Azure, que é a nossa stack que a gente tem aqui dentro da Ipiranga. Ele roda na nuvem periodicamente, a gente roda em torno de 1 a 2 vezes por mês, porque a gente está recebendo dado a todo momento, vai recebendo novas informações, isso vai se atualizando e vai ajudando naturalmente a gente a atualizar o potencial da região. Então, pode acontecer no caso de um fluxo de veículos naturalmente reduzir naquele ponto por alguma questão de modificação estrutural na cidade, assim sucessivamente. Então, a gente vai recebendo esses dados novos, os dados são atualizados com frequência, e a gente consegue manter as equipes atualizadas de como é que está o cenário do potencial e assim sucessivamente. Então, a gente agenda isso, ele fica rodando automaticamente e guarda essas saídas no nosso Data Lake e oferecemos isso para o público a partir de dashboards Power BI. Então, Power BI é uma ferramenta bastante conhecida aí do público para montar painéis e visualizações. A gente entrega um painelzinho, esse painel fica disponível para o público, no caso, os nossos assessores de franquia, os nossos assessores de rede, os gerentes de vendas e assim sucessivamente, que tomam as decisões no final em cima do posto. Tá? Então, passa para mim, por favor. Vou mostrar um pouquinho dos resultados que nós tivemos aqui, até agora, com a aplicação da ferramenta e o que a gente tem estimado para o futuro, tendo em vista que ela saiu oficialmente na sua primeira versão estável em maio de 2021. Então, nós temos aí 3, 4 meses rodando nesse sentido. Em 3, 4 meses, a gente já conseguiu ter alguns pontos que são válidos a gente compartilhar com vocês. Então, primeiro ponto, pensando numa referência financeira, a estimativa que nós temos colocada com novas oportunidades, englobando posto, franquia, parceria, e isso pensando principalmente em oportunidades que não são triviais, ou seja, são oportunidades que naturalmente um assessor viria a executar. A nossa estimativa de ganho anual está em torno ali da casa dos 2,5 milhões de reais, que a gente consegue ver que assim, por todo o investimento que você tem em equipe, às vezes para desenvolver um projeto, na compra de dados, etc., você consegue converter isso em dinheiro para a empresa. Então, a gente tem uma estimativa de ganhos próximo, e eu vou te falar, isso aqui está bem subestimado, porque a gente procurou ser bem conservador e deixar bem claro oportunidades que não são triviais para um assessor tomar, ou seja, o cara vai usar a ferramenta e fica, opa, eu tenho uma oportunidade aqui. Eu não conseguiria ver essa oportunidade de uma forma simples, vamos dizer assim. Então, locais que não eram muito explorados e assim sucessivamente, a gente tem uma estimativa mais ou menos nesse entorno. E 2 pontos que a gente já conseguiu medir nesses últimos 2 meses, que são relativos ao aumento de número mensal de embandeiramentos e novos negócios de postos. Então, a gente consegue ver que, a partir da ferramenta, por você ter mais, tá praticamente entregando um cardápio, né, para o assessor e para o consultor, você consegue ver um aumento claro no número mensal de embandeiramentos e novos negócios de postos. Então, a gente teve recentemente aí uma negociação envolvendo um conjunto de postos que acabou naturalmente sendo impactado, foi utilizada a ferramenta. Então, isso vem sendo mais disponível. E também o número de negócios de postos novos que incluem a NPM e Jet-Oil, que é um ponto que, assim, naturalmente, quando você mostra o custo e mostra também como é que está o potencial de volume, de faturamento de ANPM e de Jet, você consegue mostrar, putz, eu posso montar não só um custo de combustíveis, como eu posso montar um contexto completo. Tá? Então, acho que é um ponto que é bem... acabou sendo bastante impactante nesse sentido. Paty, você consegue passar mais um último slide, por favor? E, além disso, virou um impacto natural no fluxo de novos negócios. Então, só para vocês terem uma referência, a ferramenta ela vai entrar nesses 3 pontos principais que passam no fluxo de novos negócios. Então, o Marcelo está falando aqui. Na prospecção... As perguntas vão vir do chat, mas é ele que vai ler? Gente, tem um áudio vazando. Tá. Tanto na prospecção, no processo de negociação comercial e no processo de acompanhamento. Então, na prospecção, principalmente é o seguinte, eu estou procurando oportunidades numa região. Então, a ferramenta já fica disponível para que a pessoa consiga procurar esses pontos e, assim, encontrar novas oportunidades. Na negociação comercial, para o acompanhamento dos principais indicadores que estão sendo colocados de potencial, então é muito importante para entender, eu tenho um potencial X de franquias aqui, porém, vocês estão negociando um espaço tal. Então, será que não faz sentido a gente aumentar ou diminuir, talvez, o espaço que vai ser colocado para uma franquia aqui? Então, assim, toda essa parte acaba que a ferramenta dá suporte nesse momento da decisão.
E também no acompanhamento, porque depois que você abre a franquia, abre o posto, você tem que acompanhar se ela está efetivamente performando como a ferramenta indicou de potencial. Então, nós diremos que no impacto que um fluxo de novo negócio, ele impacta principalmente nessas 3 grandes caixas e virou algo tipo oficial na empresa pelos nossos momentos iniciais, e a gente está conseguindo firmar isso de uma forma que tipo, os decisores estão utilizando. Tá? Então, nossa parte é isso. Então, quer desenvolver projetos parecidos com esse? Trabalhar com a gente. Cara, aqui a gente tem muita coisa legal. Então, estamos com vagas abertas, estamos procurando gente boa para contribuir com a gente e fazer coisa muito grande aqui dentro da Ipiranga. Então, saibam que estamos aí abertos para vocês e vamos que vamos. Prazer. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Obrigado a Patrícia pela apresentação.